Então vamos lá, né, meus colegas? Vamos iniciar, né? Mais uma noite, mais um trabalho. E aqueles que têm o livro aí nas mãos, nós vamos para a página 35, por favor. 35 não, peraí. Eu já pulei, foi um capítulo Eu inteiro. acho que é 27. 27. Muito obrigado, Gustavo. Valeu. Página 27, tá bom? E aí, na página 27, então, nós vamos trabalhar a organização dos estados nacionais, também chamados de estados modernos, né? Então, estados nacionais, estados modernos, nós vamos ter aqui, neste momento, um período de transição, por favor, tá? Eu quero que vocês façam atenção. Como assim um período de transição? Porque a formação desses estados nacionais, eles vão começar na Baixa Idade Média. Eles já vão, o fenômeno já inicia aqui no período da Baixa Idade Média, e ele vai se acentuar agora no período moderno, tá ok? Então a gente tem que fazer muita atenção com relação a isso. É um capítulo assim que tem informações técnicas muito profundas. Então, com certeza, alguns dos senhores, ou talvez a maioria, depois vai ter que voltar nesse conteúdo. Né? Eu acho que Caleb grave as aulas, qualquer coisa, depois entrar em contato com Caleb, porque eu tenho certeza que você vai ficar em dúvida em alguns elementos, porque tem muito nome, é um capítulo muito, do ponto de vista histórico, bem técnico mesmo. Então, a gente tem que fazer muita atenção para a gente entendê-lo da melhor forma possível. Tá bem? Então, vamos iniciar. Eu inicio aqui esse capítulo com este slide aqui. Olha para vocês verem, vamos acompanhando, as monarquias que nós temos no mundo medieval são chamadas de monarquias feudais. Aqui está o termo para determiná-la. Estas monarquias feudais, então, elas eram relacionadas a uma família nobre. E esta família nobre, ela que comandava, que organizava o funcionamento do feudo, ela era uma monarquia bem mais simples, né? Mas ela vai servir de base para o início da nova realidade, que será, portanto, a monarquia absolutista. Então, aqui, nós vamos ter figuras de nobres, como duques, condes e tudo quanto. Então, a monarquia feudal ela vai servir de parâmetro, ela vai servir de base para o período que vai seguir. Olha para você ver. Aqui nós temos algumas diferenças entre o sistema da monarquia na época da Idade Média e o sistema da monarquia na época do período moderno. Né? Olha para você ver. Aqui o nobre ele contestava as autoridades que estavam fora do feudo. Qualquer autoridade fora do feudo era contestada, tá ok? Os nobres vão reagir sempre que precisarem, principalmente com espadas e tudo quanto. E nesse sistema de monarquia feudal, a igreja tem um papel muito importante. Nas monarquias absolutistas, ou seja, nas monarquias que nós vamos chamar de modernas, do período moderno, nós vamos ter ninguém questionando a autoridade do rei. O rei ele tem poder de vida e morte, inclusive sobre os nobres, tá ok? O rei tem um poder pessoal e ele, inclusive, se coloca acima da igreja. Então, a igreja é submissa ao seu poder. Então, as situações vão modificar-se totalmente entre as monarquias chamadas de monarquias feudais
para as monarquias absolutistas ou as monarquias do período moderno. O que nos interessa é o período moderno. Então, nós vamos tentar entender, aí eu coloquei alguns slides aqui para os senhores, para nos ajudarem, nós vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos tentar perceber como que o mundo está se organizando a partir de agora. Tá bem? Então, vamos lá, então. Absolutismo monárquico, período moderno. Então, a partir daqui, evidentemente, nós vamos trabalhar com o período de tempo posterior ao século XV. Então, é do século XV para frente. Os reis, então, do período medieval, eles tinham pequenas porções de terras, eles tinham pequenos feudos. Entretanto, como nós vimos no capítulo anterior, a partir de agora, quem manda é o dinheiro. O dinheiro será o elemento básico e o elemento fundamental. O dinheiro se torna tão importante por causa de dois fatores. O comércio mercantilista, que faz surgir o capitalismo, e porque este capitalismo, o capital, encontrou um ambiente propício para o seu desenvolvimento, que é a cidade. Então, a soma de comércio mais ambiente urbano vão fazer com que o sistema antigo entre em crise. O feudalismo entra em crise. Lembro para vocês que o feudalismo já vem em uma crise progressiva. Faz parte da crise do feudalismo. Só lembrando, por exemplo, a peste negra. Faz parte da crise do feudalismo, a fome que as pessoas estavam passando no período. Faz parte da crise do feudalismo, a grande quantidade de guerras que a Europa está enfrentando. Tá bem? Diante de todo esse cenário péssimo lá no campo, isso aqui é o cenário rural, o cenário do ambiente do feudo, ele é péssimo, ele é extremamente negativo. E ele é completamente diferente daquilo que acontece na cidade, daquilo que acontece no ambiente urbano. Então, olha para você ver, o ambiente urbano está em pleno desenvolvimento. Quem é que vai desenvolver tudo dentro do ambiente urbano? A burguesia. Então, veja aqui. A burguesia, então, ela passa a apoiar, né, a transferência de poder para uma pessoa só, para um rei. E o apoio da burguesia é muito importante, porque como que a burguesia apoia o rei? A burguesia apoia o rei através do dinheiro. A burguesia apoia todos os nobres, todos aqueles do feudo? Não, ela não é a favor de todos do feudo, mas ela vai escolher um privilegiado, ela vai se tornar amigo de um personagem da nobreza. Tá ok? Então, deste modo, vai aparecer a figura de um rei muito mais poderoso. Tá bem? Para auxiliar o nosso entendimento, para vocês perceberem todo o movimento, tudo aquilo que está acontecendo nesse período, quais são os grandes elementos, as coisas fundamentais deste período, é só a gente dar uma olhadinha aqui, justamente aqui nesse tabuleiro. Aqui nós temos a figura do rei. O rei, então, ele vai ter uma série de súditos, mas ele vai ser apoiado pelo dinheiro da burguesia. Então, a burguesia, o burguês, passa para o rei o seu dinheiro. O que o rei vai ganhar com isso? O rei vai ganhar com isso a possibilidade de contratar um exército particular. Então, o rei vai ter um exército forte,
Para que ele quer um exército? Para derrubar os outros feudos, para acabar com o sistema feudal existente. Só de acabar com o sistema feudal, a burguesia já leva vantagem. Mas não é só essa vantagem que a burguesia vai ter, não. Olha para você ver. Para agradar a burguesia, o rei deve fazer alguns favores. Olha para você ver. Então, o rei, para ajudar a burguesia, o rei vai criar uma moeda. Nossa, isso melhora as situações de comércio. O rei vai criar novas legislações. Então, agora não são legislações mais da igreja, as legislações agora são pautadas em outros princípios, principalmente nos princípios do racionalismo. Então, daqui a pouco, nós vamos começar a estudar em filosofia alguns sistemas políticos bastante interessantes, como é o caso de Maquiavel, como é o caso do contratualismo. Nós vamos ter no período também a unificação de impostos. Tá? O imposto, então, volta, o dinheiro volta, então, na forma de imposto para o bolso do rei. E, evidentemente, olha para você ver, uma unificação dos sistemas de pesos e medidas. Tudo isto, lembro que tudo isso favorece em demasia a burguesia. Então, nós temos um pacto, nós temos um acordo estabelecido. E este acordo estabelecido, então, coloca dois personagens, um de frente para o outro, o rei e o burguês. Agora, o rei e o burguês têm os mesmos interesses. Os outros senhores feudais que não ofereceram verba, não ofereceram recurso, não ofereceram dinheiro, esses outros senhores feudais, então, eles vão estar à míngua. O feudalismo vai começar a entrar em crise. As causas da formação do Estado Nacional. Né? Então, está aqui neste slide aqui para a gente ver. O que fez o Estado Nacional ser agora preponderante? O que fez o Estado Nacional, então, se tornar tão poderoso, que fez aparecer agora uma figura absoluta, que é a figura do rei nos territórios onde antes existiam os feudos. Então, vamos lá. Desaparece o sistema da servidão, ou seja, o tratado de vassalagem é quebrado, não existe mais a possibilidade do tratado de vassalagem ser impositivo para as pessoas. Os camponeses vão se revoltar com as situações impostas pelo mesmo tratado de vassalagem. Era muito desfavorável a figura do homem do campo, a figura do servo. Estes servos, então, eles vão cavalgar, eles vão se direcionar para as cidades. Evidentemente, nós já falamos sobre isso aqui, o comércio vai ser muito desenvolvido e toda a produção agrícola agora não é mais voltada para a subsistência, é voltada para gerar dinheiro. Né? Então, por exemplo, você pega o exemplo da Inglaterra, só para a gente ilustrar. A Inglaterra, por exemplo, os campos vão produzir lã. Né? A lã será o produto principal. E ninguém come lã. A lã não é um produto de subsistência, mas a lã é um produto que gera dinheiro. Então, o objetivo é econômico, o objetivo é capital. E tudo isso, evidentemente, leva a nobreza ao falimento. Os nobres, então, terão terra, mas não adianta nada. O que manda no mundo não é terra. O que manda no mundo, a partir de agora, é o recurso financeiro, é o dinheiro. Então, o Estado Nacional tem todas as possibilidades de se estabelecer. Tem esta gravura aqui que eu gosto demais. Acho que essa gravura aqui dá para a gente entender muito bem todo o sistema, como que as coisas estão funcionando, né? Como que o mundo se organiza neste período e nesta época. Então, está aqui a figura do rei. Né? Então, o rei agora ele é absoluto.
Só que aqueles antigos personagens do mundo medieval ainda continuam. Olha para você ver, a igreja está lá ainda no palácio. E não só a igreja, a nobreza também. Então, quem ancora, quem dá sustentação para o rei são os nobres e a própria igreja. Lembrando que um Estado, para que possa funcionar, ele precisa de pessoas gabaritadas, ele precisa de pessoas inteligentes, ele precisa de pessoas preparadas. E neste mundo que nós estamos nele aqui agora, só era alfabetizado a igreja e os nobres, evidentemente. Tá ok? Agora, observem aqui este personagem. Aqui, ó, o burguês. Ele é um personagem importante, porque estes aqui dão apoio racional e dão apoio moral. Eles oferecem a racionalidade, apoio racional e apoio moral. Então, eles são conselheiros, ajudam o rei a governar, pensam nas estratégias e tudo quanto. Agora, o burguês, não. Aqui, o que o burguês tem na mão? O burguês dá dinheiro. Na verdade, o burguês gera dinheiro. E o burguês espera ter retorno também. E o rei vai oferecer uma série de retornos à burguesia. Então, a burguesia terá muito mais condições de crescer socialmente do que a nobreza e a igreja. Daqui a pouco serão os próprios burgueses que estarão sustentando o poder quando eles investirem em seus filhos também para a racionalidade e tudo quanto. Aqui nós temos os artesãos, eles entram também neste cenário, pagando impostos. Lembrando que o artesão ele é explorado duplamente, ele é explorado pelo patrão e ele é explorado pelo Estado. Oh, de dureza que é a vida do proletário, do artesão. O artesão, então, ele tem que dividir os seus ganhos com o burguês e ele tem que dividir os seus ganhos com o rei. E na base da pirâmide social, que mudou a partir de agora, nós temos os camponeses, os trabalhadores lá rurais, que são submissos a todos, né? São submissos ao rei, olha, tem que pagar impostos, tem que obedecer às leis, eles ainda têm relações com a igreja, né? E eles ainda têm relações com os nobres. Então, a situação deste aqui é a situação mais gravosa, é a situação mais pesada. Então, dentro desse novo contexto, e esta gravura que eu procurei, acredito que essa gravura aqui explica muito bem o que está acontecendo para nós, para os senhores entenderem o funcionamento desta realidade, nós vamos observar, então, alguns elementos que são básicos, estruturantes e fundamentais, né? Todo mundo tem que obedecer ao rei. Agora, nós temos o rei com um exército poderoso, e pelo exército ele impõe várias práticas, impostos, leis, moedas e etc. E o poder está na mão de um só. Evidentemente que este um só é o rei. E o poder vai sempre mais aumentando este poder que o rei tem. Então, quais são as características deste personagem, deste rei? Quais são as características deste Estado moderno? Vou elencar aqui as características para a gente, para nós começarmos com os casos específicos, que são muito mais importantes que essas coisas gerais, né? Então, o poder está centralizado na mão de um personagem só. Este personagem que tem o poder centralizado, ele é absoluto, ele investe muito em um território, quanto maior o território, melhor, quanto maior o território, mais produtividade, mais imposto, mais pessoas. Cada Estado nacional europeu vai ter que fazer um exército, então cresce a tensão entre as pessoas, né?
e aqueles elementos que nós já falamos, imposto, uma mesma língua, uma moeda, pesos, medidas e tudo quanto. Então, este personagem aqui, este ser aqui, será absoluto no poder e, principalmente, ele vai ter o apoio de outras camadas. Num primeiro momento da igreja e num primeiro momento da nobreza e num segundo momento da burguesia, onde nós vamos chegar na configuração definitiva dos estados nacionais. Então, essas aqui são as grandes características, são os elementos principais que os senhores devem levar em consideração até o momento. Vamos dar uma passadinha lá em Portugal agora. Bem, vamos dar uma passadinha lá em Portugal. Aqui está, né? Esse slide aqui vai nos ajudar a entender o primeiro Estado Nacional Europeu. Bem, na verdade, nós vamos ver aqui, neste capítulo, especificamente, 4 Estados nacionais. Estão aqui na parte superior da tela para a gente ver, né? Olha para você ver como é que Portugal é precoce. Portugal se torna Estado nacional no século XII. A Espanha no século XV, a Inglaterra e também a França. Elas vão se tornar, portanto, monarquias absolutas só 200, 300 anos após Portugal. Então, evidentemente, nós temos que dar uma passadinha lá nos nossos amigos portugueses para entender o funcionamento do Estado Nacional Português. Então, este é o nosso grande objetivo. Entender como que Portugal se tornou a primeira grande nação europeia. Então, vamos lá, então. Página 28 do nosso livro. Quem está acompanhando com o livro aí na mão, página 28. E aqui na página 28, então, observem, por favor, né, alguns elementos que são muito importantes. Se você puder abrir o livro na página 28 e 29 ao mesmo tempo, será melhor. Porque aqui não deu para me colocar tudo na mesma página. Está vendo? Eu coloquei aqui a página 29 aqui, a gravura da página 29 aqui. Mas nós vamos lá na página 28 primeiro. Aí você vai olhando no mapa aí, vai acompanhando aí pelo mapa para você entender quais são os elementos primordiais. Na verdade, um dos elementos primordiais, deixa eu apagar aqui para ficar melhor para a gente analisar e a gente ver, que Portugal, no século XII, ele vai reconquistar o território na mão do Islã. Bem, Portugal vai reconquistar o território. Eu lembro para vocês, são informações que nós já vimos, informações do capítulo anterior, o Islã ele vai chegar dentro da Europa, vai conquistar os territórios aqui, a partir do século VIII. Quem vai conquistar os territórios são os islâmicos denominados mouros. Então, lá do Marrocos, eles vêm da África. Eles atravessam o Estreito de Gibraltar. Está vendo? Aqui está o Estreito de Gibraltar. Estou marcando aqui para vocês, principalmente numa cidade aqui chamada Ceuta. Então, Ceuta é a última cidade da África e de Ceuta eles atravessam o Estreito de Gibraltar, eles entram em seus barquinhos de manhã e no final da tarde eles chegam ao território. Bem, eles chegam ao território. Olha para você ver, então. Então, nesta parte aqui, nós temos o domínio do Islã. Mas o cristianismo já começa a se organizar. Então, nós já temos cristãos que começam a preocupar, e principalmente com as cruzadas e outros meios de guerra bélicos, de retomar as regiões da mão dos islâmicos. Então, observem, por favor, aqui, que nós vamos ter aqui alguns reinos importantes. Olha aqui para você ver. O reino de Leão,
o reino de Castela, aqui está o reino de Castela, e outro reino muito importante é o reino de Aragão. Estes reinos aqui vão a partir do século XI. Então, observem, nós estamos no século XI. A partir do século XI, estes reinos aqui irão lutar contra o Islã. E vai ter uma situação aqui bastante interessante, que os franceses, a França, vai ajudar, vai enviar tropas para esta região, vai ajudar os cristãos. E os franceses, então, conseguindo tomar este território que está aqui neste mapa do século XI, os franceses vão pegar esta área e vão passar o Reino de Leão, tá vendo? Aqui vou marcar aqui, passar o Reino de Leão, que eles tomaram da mão dos africanos, dos mouros, para Afonso VI. Então, nós vamos ter um rei aqui chamado Afonso VI. Ok? Observem que nós temos uma nova configuração, né? Nesta nova configuração que nós vamos ter aqui dentro do território, os mouros serão colocados para fora, entretanto, o território ainda não estava todo conquistado. O território ainda não pertencia completamente a Portugal. Então, neste período que nós temos aqui, no século XI, Portugal, então, ele vai ser formado a partir do senhor, do rei Afonso VI. Afonso VI, então, ele nada mais é do que um vassalo francês. Ele recebeu o território de Leão da mão da França. Então, ele responde à família francesa que está no poder. A família francesa que está no poder é a família Borgonha. E o reino de Leão vai ser chamado de Condado Portucalense. Olha, para você ver, Portucalense. Então, já estamos quase no nome Portugal, né? Já é quase o nome Portugal. Então, só que o rei Henrique, que concedeu o condado, vai morrer. E os portucalenses vão aproveitar a morte deste borgonhês e vão conseguir autonomia política. Lembrando, Portugal é uma nação de boa capacidade comercial. Então, temos aqui uma autonomia política. Com a autonomia política, uma dinastia vai se consolidar dentro do território português. É a dinastia Aves. Está vendo? Os Aves. Então, os Aves, eles vão conseguir o poder por causa da burguesia, dos grandes comerciantes. Então, tudo começou com a libertação contra os mouros, e, a partir da libertação contra os mouros, os portugueses já estão chegando em um período de autonomia política, que é um período bastante importante para eles. Então, observem aqui de novo no mapa, vamos voltar aqui rapidinho. Aqui está o Reino de Leão, vamos marcar o Reino de Leão aqui, tá vendo? Isso aqui no século XI. Agora, observem aqui no século XII, 100 anos depois, o Reino de Leão expande. Olha para você ver, o Reino de Leão agora tem uma união com Castela e, principalmente, né, ele se expande para dentro de territórios que eles vão reconquistando da mão dos mouros. Então, os mouros vão sendo colocados para fora, vão sendo empurrados para fora do território. E observem aqui, a cidade importante chamada de Lisboa,
que é onde moram os burgueses mais importantes, a cidade de Lisboa, então, ela faz parte, ela entra também dentro do reino portucalense no século XII. Observem aqui agora no século XIII. Olha para vocês verem. No século XIII, olha, Portugal praticamente já tem as fronteiras que tem hoje. E observem que Portugal, então, consolida-se com os burgueses de Lisboa. Então, Portugal tem este benefício. Então, no século XI, eles já tomam um bom pedaço da mão dos mouros. No século XII, eles já iniciam politicamente o reino. E no século XIII, além da possibilidade política, Portugal está organizado também do ponto de vista econômico. Portugal está organizado do ponto de vista econômico. Ok? Antes da gente passar aqui na Espanha, deixa eu dar algumas últimas informações, que são informações fundamentais para a gente entender o que aconteceu aqui dentro deste território. Nós vamos ter aqui agora o rei Dom Fernando I, tá ok? O Dom Fernando I vai se casar com representantes de Castela. Então, casando com representante de Castela, nós vamos ter uma união entre os dois reinos. Esta união entre o reino de Leão mais o reino de Castela não vai interessar aos burgueses. Os burgueses, então, vão romper relações com eles. E observem que no século XIII, olha, Leão e Castela formam um reino só, e Portugal forma o seu reino à parte. Evidentemente que aqui nós vamos ter os aves no poder em Portugal. É importante também a gente observar que quem vai subir ao trono em Portugal será o irmão de Dom Fernando. Chama-se Dom João. Então, o primeiro rei mesmo de Portugal tem o nome de João. Então, vamos chamá-lo de João I. João I vai estabelecer o poder. E João I, então, vai ter que fazer um bom exército, e com este bom exército, ele vai consolidar o reino portucalense. Tá ok? O reino portucalense. Neste capítulo, nós vamos falar só do início das monarquias nacionais. Então, para este capítulo, as informações são essas. Tá bom? Então, eu acho que eu falei demais. Vamos rever rapidamente quais são as informações principais deste período que nós estamos aqui nele. Então, não são muitas informações. São informações que o senhor tem que ter consolidado dentro da sua cacholinha. Primeira informação, então, os mouros serão expulsos, vão retornar para o território africano. Vai ficar só Granada, vamos falar disso aqui posteriormente. Uma outra situação, os nobres vão se estabelecer em Leão e Castela e os burgueses vão se estabelecer no condado portucalense. Então, Leão e Castela vão estar fidalgados com os Borgonha, que são franceses, e Portugal vai estar fidelizado com a família Aves. Lembrando que a família Aves só tem poder em Portugal, Dom João I, por causa dos burgueses, por causa da burguesia lisboeca, que tem relações comerciais importantes no Mediterrâneo e que traz muito dinheiro para o território de Portugal. Então, estas são as informações principais aqui com relação ao estabelecimento deste primeiro Estado nacional, chamado Portugal. Vocês podem observar que até no livro as informações são muito poucas. Vamos agora para o segundo Estado nacional.
O segundo Estado nacional é a Espanha. Evidentemente que a Espanha será a região de Leão e Castela. Originalmente, a região de Leão e Castela. Observem neste mapa que eu coloquei aqui para vocês, que Portugal está em azul, então Portugal já está consolidado como Estado nacional. E a Espanha vai também passar pelo seu processo, claro, um tempo bem posterior. Em 1385, Portugal já tinha dinastia de Aves, já tinha João I no poder. Em 1492 é que a Espanha vai chegar lá. Olha para você ver, é um tempo bem posterior. Por que que o tempo é posterior? Porque a Espanha termina a Reconquista em um período bem posterior, né? Então, vamos pegar os antigos islâmicos que estavam aqui, ao invés de voltarem pelo Estreito de Gibraltar, se refugiam no reino chamado Granada. Então, só quando a Espanha derruba Granada é que a Espanha poderá se consolidar como poder autônomo. Só a partir do momento da conquista de Granada, ou melhor, da reconquista do território de Granada, que a Espanha, então, será realmente um Estado nacional. Então, nós temos os mouros ainda no território e os mouros serão colocados para fora. Dois personagens são importantes aqui. Os dois personagens importantes aqui no século XV, dentro da Espanha, são esses dois aqui, ó. O rei Fernando e a rainha Isabel. Esses dois aqui, ó, apaixonados aqui, eles são reis católicos. Então, é a religião católica, é o cristianismo que vai dar o elemento estruturante, desculpa, é o catolicismo que vai dar o elemento estruturante para a formação do reino espanhol. Então, o catolicismo será o elemento básico e fundamental. Então, olhem para você ver, então, nós vamos ter a unificação completa do território espanhol, veja aqui, com estes dois personagens. Então, vamos ter a junção do Leão mais Castela, né? Então, Fernando é do reino de Leão e Isabel é do reino de Castela, dois reinos católicos que vão se unificar. Evidentemente, quando os mouros serão colocados para fora, a Espanha está unificada politicamente. E a unificação da Espanha, ela tem, portanto, o catolicismo como base. Então, aqui, tanto em Portugal quanto na Espanha, o catolicismo tem um papel muito importante. É lógico que dentro da Espanha o catolicismo é muito mais importante do que dentro de Portugal, porque, na verdade, em Portugal, a burguesia vai ajudar a consolidar o poder. Aqui não, aqui vai ser a Igreja Católica que vai ajudar a consolidar o poder. E depois que eles tomam o poder e montam o Estado espanhol, eles vão permitir à Igreja, então aqui tem uma coisa que o Enem gosta de perguntar demais, vão permitir à Igreja julgarem os indivíduos que não são cristãos. Então, aqui nós vamos ter o estabelecimento da Inquisição, a Inquisição mais pesada do território europeu, a Inquisição mais cruenta. Diga. Pronto? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a Inquisição mais cruenta do território europeu. Como é que funciona esta Inquisição cruenta? Esta Inquisição cruenta funciona com a Igreja sendo o braço judiciário do Estado. Então, a união Estado-Igreja, enquanto que em Portugal... Diga.
Você pode explicar de novo da relevância da religião católica pela união da Castela e do Leão, desses reinos? Sim. De novo, com o casamento dessa rainha Isabel e Fernando? Eles vão casar, né? Evidentemente que o interesse é o interesse de poder. O interesse de poder que estava circulando em toda a Europa. Evidentemente que este reino de Castela e este reino de Leão só tiveram a possibilidade de se construir em cima do elemento cristianismo. Foi o cristianismo o elemento agregador. O cristianismo era o elemento que impulsionava as pessoas a colocar os mouros para fora. Os reis, então, se não fossem cristãos, não seriam obedecidos pelos indivíduos. Né? O cristianismo era a coisa fundamental. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, assim, o que aconteceu especificamente na Espanha. Quando o território espanhol, a partir do século IX, pertencia aos árabes, os árabes saíam matando os cristãos de casa em casa, perseguindo e violentando, pegando as mulheres, obrigando as mulheres à poligamia, obrigando as pessoas ao Alcorão, a obedecer à lei islâmica, e principalmente transformando todas as igrejas em templos islâmicos, em mesquitas. O que ocorre? As pessoas guardaram isso no coração. Nenhum símbolo cristão era permitido, mas as pessoas escondiam dentro de casa, num buraquinho, um terço, uma imagem de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo. E durante praticamente 500 anos, exteriormente, as pessoas se diziam muçulmanas, mas internamente as pessoas eram cristãs. As pessoas estavam com saudade do cristianismo. Né? E o que ocorre? Quando vieram os borgonheses, franceses e outras levas de cristãos para ajudar nas guerras de reconquista, este sentimento cristão estava guardado gerações atrás de gerações. Há mais de 12 gerações que eles eram cristãos sem ter igreja, que eles eram cristãos sem poder manifestar a fé. Imagina bem, esperar 12 gerações humanas para que isso pudesse ocorrer. E quando eles têm a possibilidade de vivenciar o cristianismo, eles vão vivenciar o cristianismo de um modo total, de um modo pleno. E agora, um sentimento humano veio à tona, que é o sentimento da vingança. Eles querem se vingar do Islã. Então, a Inquisição é o modo de se vingar. E este casamento entre dois reis católicos, né, vai fazer com que a Espanha se unifique numa bandeira só. E olha que coisa interessante, é justamente no ano de 1492, é justamente no ano que os próprios espanhóis se lançam às grandes navegações. Eles acreditam até que eles ganharam um presente de Deus. Qual foi o presente de Deus que eles ganharam? A América. Então, está tudo dando certo. Então, é Deus abençoando. Então, olha para você ver. O rei vai ter um poder absoluto. E o rei vai ser o representante de Deus. O rei vai representar a Deus. O rei vai trazer bênçãos. O rei é uma figura divina. Se você chegar perto de um rei desse e beijar a mão dele, ele vai te curar das doenças. Assim eles acreditavam. Né? Então, é muito importante o cristianismo, ele é o elemento fundamental, porque o cristianismo estava dentro do coração das pessoas. E o cristianismo agora é despertado com muita força. Né? O Islã trouxe coisas boas, mas o Islã também trouxe muita morte, muito prejuízo também aqui para essas relações humanas. Pronto, a Espanha se consolidou na junção dos Leão mais o Castela, se consolidou com o cristianismo. Então, aqui, pronto, nós temos o Estado espanhol pronto e acabado. Ok, pessoal? Evidentemente que nós vamos agora para a Inglaterra.
Se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente vai passar para a Inglaterra agora. Não sei se vai dar tempo de a gente ver tudo. Eu queria ver esse capítulo todo. Vamos ver. Se não, daqui a pouco eu tenho que parar, porque o nosso tempo passa tão rápido. Eu fico distraído aqui. Quando eu assusto, o tempo já foi embora. Eu estou achando que não vai dar para ver a França hoje, não. Mas vamos ver pelo menos a Inglaterra. Página 30. Página 30. A Inglaterra. O que acontece, né? A Inglaterra, ela tem uma história muito interessante. Por que a Inglaterra tem uma história interessante? Porque, para começar, o Islã não chegou na Inglaterra. O Islã não chegou na Inglaterra. A Inglaterra, então, ela tem vários bárbaros, vários povos bárbaros que estão dentro do seu território. E a Inglaterra começa a se consolidar mesmo no século VII com o cristianismo. Então, a Igreja Católica chega aqui no território. Mas o território inglês era simplesmente feito de uma série de feudos. Era uma quantidade muito grande de feudos que fazia parte, que unificavam, de certo modo, o território. Eles podiam ter uma língua muito parecida, que era a língua bretã, eles tinham também o latim, etc. Mas, no século VII, a partir do século VII, eles vão ter como ponto básico o cristianismo. No século XI, um bom tempo depois, eles começam a ser invadidos pelos franceses, aquela eterna briga entre franceses e ingleses. E as brigas começaram no século XI. Esses franceses eram os normandos, né? Então, os normandos vieram do norte da França e conquistaram grande parte da Inglaterra. Eles conquistaram grande parte do território inglês. Lembrando também que, além dos normandos, que são franceses, nós temos a presença também dentro do território da Inglaterra dos vikings. Aquele mesmo povo lá que formou as antigas nobrezas europeias, lá para dentro da Europa ocidental, os vikings também estão presentes aqui no território inglês. E eles vão reforçar todo o sistema feudal. Entretanto, nós vamos ter o século XII na Inglaterra. O século XII na Inglaterra é um século muito importante. Por que o século XII é importante? Porque no século XII nós vamos ter o aparecimento de uma dinastia. É esta dinastia aqui, ó, Plantageneta. Esta dinastia dos plantagenenses, ela começa com o poder de um rei chamado Henrique. Enquanto os reis portugueses costumam ser João, os reis franceses são Luís, né? Os reis ingleses costumam ser chamados de Henriques, né? E aqui nós temos o Henrique II, no século XII. Este Henrique II, ele vai, então, dar unidade ao território inglês. Ele vai unificar uma série de coisas dentro do território da Inglaterra. Ele vai unificar, por exemplo, língua, ele vai unificar território, ele vai unificar pesos e medidas. Então, o rei Henrique II, ele é um rei bastante importante aqui na configuração deste mundo aqui, deste mundo que nós temos aqui dentro da Inglaterra nesse período. Olha para você ver, depois do rei Henrique II, vem um rei muito conhecido pelos senhores, que é o rei Ricardo. Ricardo I. Quem gosta aí de cinema, né, quem gosta de assistir filme, é o rei da época do Robin Hood. Então, é o rei chamado Coração de Leão. É o rei Ricardo I. Este rei, ele chamado de Coração de Leão, não é à toa, né?
Este rei era muito mau, ele vai participar inclusive, de cruzadas e etc., né? Ele, inclusive, participa da terceira cruzada e tudo quanto. E ele vai voltar bastante enfraquecido dessas cruzadas. Ele vai ser sucedido por João. Só que por causa de uma série de elementos, porque esse rei era muito ruim, muito mau e etc., nós temos uma série de revoluções dentro do território inglês, revoltas dentro do território da Inglaterra. E este rei, então, voltou, João, né, voltou a enfraquecer o absolutismo inglês. Ele perdeu todas as terras, ele era chamado de João sem terra. E é desse período que vem esse documento aqui, faça muita atenção, nós vamos voltar nele várias vezes. Esse documento aqui de 1215, chamado Carta Magna. A Carta Magna vai, inclusive, colocar limite aos poderes absolutos. É um documento que dá poder ao povo, ou dá poder ao parlamento, nós vamos falar sucessivamente. Aqui nós vamos ter o estabelecimento de uma nova guerra contra a França, chamada Guerra dos 100 Anos, ok? De novo, é uma guerra que vai durar de 1337 até 1453. É uma guerra de 115, 116 anos que não vai ter vencedor. E após este período, né, nós vamos ter, então, o enfraquecimento definitivo do absolutismo dentro da Inglaterra. E, ao mesmo tempo, vem a parte mais pitoresca e a parte mais interessante dentro da Inglaterra. A parte mais pitoresca e a parte mais interessante, que nós vamos ver aqui, então, é a Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas é uma guerra civil. São duas famílias, né? A família Lancaster contra a família York. Essas duas famílias vão estar degladiando pelo poder. E é tão interessante que, apesar de degladiarem pelo poder, né, de brigarem pelo poder e tudo quanto, a família Lancaster e a família York, ao longo da história, quem vai assumir o poder são os Tudor. Ou seja, Lancaster e York vão brigar, mas quem vai vencer é uma terceira dinastia, é a dinastia Tudor. É a dinastia deste rapaz aqui, ó, que vai consolidar o poder absoluto dentro do território inglês. E o nome desse rapaz aqui é Henrique, né? Se o rei é inglês, então tem que ter o nome de Henrique. O nome dele agora já é o Henrique VII. E ele vai assumir o poder a partir dessas brigas internas dentro da Inglaterra. Oi, Volney. Diga, Ana, por favor. Você pode repetir, se você disse, qual que são os motivos da Guerra das Duas Rosas? O motivo da Guerra das Duas Rosas? Sim. Olha para você ver. Nós temos anteriormente a Guerra dos 100 Anos. Ok? A Guerra dos 100 Anos quebrou economicamente tanto a França quanto a Inglaterra. A guerra não teve vencedor. Então, primeira coisa, nós temos uma crise econômica. A crise econômica vai atingir diretamente a dinastia Plantageneta. A crise vai bater na porta deles. Estamos entendidos? Outras famílias poderosas querem o poder. Lembro para vocês aqui, principalmente, que agora a burguesia, né, ela se organiza, a burguesia investe pesado, né? Então a burguesia quer o poder. Então a burguesia, uma parte da burguesia investe na família Lancaster. Outros burgueses investem na família York. Como as duas famílias são simbolizadas por uma flor, tá vendo aqui, ó? As duas famílias são simbolizadas por uma rosa. Então, o símbolo de cada família é uma rosa. Então, eles estão em disputa interna. Esta disputa interna não é bom
para nenhum dos lados, não é bom para a Inglaterra, digamos assim, né? E o que vai acontecer, principalmente, a partir de 1485? A dinastia poderosa do Tudor vai colocar fim ao conflito. Inclusive, os Tudors, né, vão juntar os dois símbolos. Vocês estão observando aqui, ó, o símbolo da família Tudor é a junção de um com o outro. Então, vai colocar paz. Então, ninguém ganhou, digamos assim. E vem um terceiro que vai se comprometer com os dois. Se compromete com Lancaster, se compromete com York, né? Inclusive, colocam essas pessoas em altos cargos dentro do Império, dentro da Inglaterra. Inclusive, eles procuram as noivas, as mulheres, as rainhas dentro dessas famílias e tudo quanto. Então, está todo mundo contente agora, né? Porque a crise foi vencida através de Henrique VII. Ok? Beleza? Ok, obrigada. Ok. Ô, gente, a informação, eu peço desculpa, essa parte aqui de história ela é até meio chata, né? É tanto nome, é tanta coisa, assim. Eu sei que não é um estudo muito agradável. Então, a gente vai ter coisas mais legais para ver depois, coisas históricas muito mais interessantes. Eu sei que isso aqui não é muito interessante, não é muito legal. Hoje eu vou parar por aqui, né? Porque eu acho que eu já dei uma quantidade muito grande de informações para os senhores. E vamos pegar os 30 minutos que faltam, né, 30 e poucos minutos, e nós vamos agora para sociologia. Então, dá uma respirada aí, tá bem? Que eu vou passar agora para sociologia. Eu vou colocar os slides aqui para nós de sociologia. Já vai entrar aí agora sociologia. Lembrando para os senhores que a gente preparou até algumas videoaulas, né? Mas as videoaulas, elas têm as suas carências, têm as suas fragilidades e tudo quanto. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje? Rapidamente, nós vamos agora passar por Durkheim e por Max Weber. Deixa eu pegar o livro aqui de sociologia. Quem tiver com o livro de sociologia aí na mão, por favor, a partir da página 13. Ok? Vamos lá, a partir da página 13. Vamos estudar Durkheim e Weber, principalmente. E no próximo capítulo, que é o capítulo número 3, nós vamos passar para Karl Marx, para o socialismo. Então, vamos agora finalizar rapidamente os elementos referentes a Emile Durkheim. Então, vamos lá para o primeiro slide. Aqui, o primeiro slide mostra para a gente que ele morreu em 1917 e nós vamos estudar em Durkheim 4 definições. Vou passar rápido, tá? Então, espero que os senhores me acompanhem. Então, quais são as 4 definições? Primeira definição, primeira ideia de Durkheim é a chamada sociologia funcionalista. Significa que ele quer determinar como que a sociedade funciona. Então, Durkheim deseja ver como é que o mundo funciona. O mundo funciona com 2 coisas, segundo ele. Qual que é a coisa importante? Dinheiro. E, além do dinheiro, as ideias da Revolução Francesa. Ele é um francês. Então, as ideias oriundas da França. Então, ele quer ver como é que esse mundo funciona. Como é que o mundo funciona para ele? Qual que é o viés? Né? Se é para ganhar dinheiro, então todo mundo tem que se colocar coletivamente em busca do mesmo objetivo. Então, para ele, o coletivo é mais importante que o individual. Então, para Durkheim, o elemento mais importante não é o que o indivíduo acha, é o que a instituição determina. Né? Nós estamos vivendo numa época onde a sociologia de Durkheim está aí para todo mundo ver. A gente não pode nem sair na rua, né? Nós estamos dentro de casa. Quem impôs tudo foi o Estado, e por aí vai. Então, primeiramente, sociologia funcionalista. Como é que o mundo funciona?
Para facilitar, o mundo funciona com dinheiro. Segundo elemento. O segundo elemento é o chamado fato social. O fato social é o critério científico que ele encontrou para analisar a sociedade. É o objeto de análise social. Ok? Este objeto de análise social determina, portanto, como é que nós vamos ler qualquer agrupamento humano. É o modo da gente entender qualquer agrupamento humano, é o modo da gente compreender qualquer sociedade, é o modo da gente entender o Brasil, os Estados Unidos, a China, a Rússia. Né? Então, é para você ver, ele chama de fato social, ele determinou o fato social, ele criou o termo, então nós vamos ter que seguir o termo. Para ser um fato social, para a gente estudar uma sociedade, a gente precisa de 3 elementos. Muito fácil. Primeiro elemento, a coerção. Coerção nada mais é do que imposição. É uma imposição. Então, nós vamos ter que entender como que funcionam as imposições. Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, o exemplo é escola. Escola é obrigatório, você tem que ir para a escola. É uma imposição, é obrigado. Se você quiser ganhar dinheiro, você tem que ter estudado. Assim funciona o mundo moderno. Né? Você tem que entrar dentro dos critérios do mundo moderno. O fato social, escola, também é exterior. O que é que significa exterior? Que ela não está nem aí para o indivíduo. Ela não se importa com o indivíduo. O coletivo é mais importante que o individual. Se você gosta ou não gosta de escola, o problema é seu. A escola vai continuar existindo. Né? Então, a escola independe do indivíduo. O outro elemento, generalidade. Ou seja, a escola é geral. A escola é para todos. Todos indistintamente. Tanto de Diamantina quanto de Capelinha. Então, escola é um fato social. Se nós queremos compreender uma sociedade, podemos compreender uma sociedade através da escola, aquilo que ela ensina, a língua, a matemática, a física, a química, a biologia, e por aí vai. Olha para você ver, um outro exemplo de fato social. O Estado é um fato social. Olha o Estado aí falando, todo mundo fica em casa. Olha o Estado coercitivo. Você gostando ou não gostando, você tem que obedecer. Né? O Estado é exterior, não depende de você. E a norma do Estado vale para todo mundo, é geral. Um outro exemplo de fato social para a gente finalizar. Família. Olha, família é coercitiva. Todo mundo tem que ter família. Se você não tem família, o Estado vai arranjar uma para você. Família é exterior. Independe da sua vontade. Ela vai continuar existindo. Você querendo ou não querendo, você não quer casar, você quer viver sozinho, problema seu. Outro quer casar, outro quer constituir família. Né? E vale para todos os indivíduos, em todos os locais. Vale para Diamantina, vale para Gouveia, vale para Capelinha, vale para qualquer realidade. Estamos entendidos? Então, este é o segundo elemento de Durkheim.